Boa tarde, pessoal. Boa tarde, buenas tardes, Boa good tarde. afternoon. Buenas tardes. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. boa tarde, Hola, buenas tardes. buenas Boa tarde, tardes, pessoal. Hola, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, Hola, eh, buenas tardes. buenas tardes. Creio que podemos empezar, ¿no? 2:05. Eh, Boa tarde a todos, good afternoon, buenas tardes. Como sempre, temos interpretação nas três línguas, e eu hoje vou falar em espanhol para ver se a interpretação fica mais fácil. Estamos fazendo alguns estudos com a interpretação artificial e descobrimos que a interpretação em espanhol para as outras línguas seria é melhor que de português para as demais. Então, vou fazer uma solução que agrada a quase todos. Eu vou falar em espanhol e vou fazer a apresentação vou pôr as lâminas em português e também vai haver aí, está aí em chat a apresentação em las outras línguas, em inglês e também em espanhol. Então, com isso, espero que tudo funcione bem. Também queria agradecer-lhes por seu tempo, por participar desta plenária em meio de vacações, Copa do Mundo, todos muito ocupados, assim que les agradeço muito por esse esforço. Agora, e também por habermos hecho o cambio para ajustar com eventos deportivos. E vamos então começar com uma proposta de agenda para o dia de hoje. Le pido a lei que passe a próxima lâmina, por favor. E, o que traemos para hoje seria a retroalimentação da encuesta pós-plenária que hicimos referente ao exercício de autodiagnóstico em las instituições. Também falarmos de questões importantes em relação à reunião anual, ao encontro anual de Lima, e outros temas que vão desde o curso de monitoria e avaliação, que vimos recém, os cafés Redeca e outros temas, involucrando incluso temas relacionados ao comitê executivo. Assim que pido a todos também se podem poner a instituição ao lado do nome de vocês para facilitar depois na preparação da ata. Estamos gravando também a reunião. Bueno, entonces, sin más, lo pediría a Marta que nos presentara la retroalimentación que tuvimos de la encuesta post-plenaria. Marta Klutik de Clear Lab. Marta, por favor. Eh, yo les quiero dar la bienvenida primero. Muchas gracias a todos. Y esta parte, la del diagnóstico, específicamente la va a revisar Paulina, a quienes ustedes ya conocen. Así que le dejo a ella el- Gracias, Marta. Hola a todos y todas. Muchas gracias por estar acá.
Bueno, antes de partir, quisiéramos agradecerles por haber respondido a esta encuesta. Sabemos que están todos con una agenda muy apretada, entonces su respuesta va a valer mucho para nosotros. En relación a la encuesta en sí, en total respondieron 23 instituciones y eso nos da una base muy buena también para entender mejor dónde estamos parados, qué condiciones tiene cada banco y sobre todo qué cosas necesitan ustedes de nosotros para avanzar de maneras más ordenadas y eficientes. Bueno, cuando revisamos la respuesta hay tres grandes ideas que aparecen con mucha fuerza. La primera tiene que ver con los tiempos. Acá hay un mensaje bastante claro que son septiembre y agosto los meses que más le acomodan a ustedes partir con la implementación del autodiagnóstico. Bueno, septiembre fue mencionado por 11 instituciones y agosto por 10. Julio, por otro lado, parece como un mes menos conveniente. Hay distintas razones, vacaciones, cierre de semestre, entre otros. Bueno, la segunda idea es que las condiciones son distintas y varían mucho según las instituciones. Bueno, hay un lado muy bueno que cerca 8 de cada 10 instituciones ya tienen licencia para usar inteligencia artificial. Eso es muy importante para nosotros porque permiten hacer el proceso un poquito más ágil y eficiente, pero también al mismo tiempo casi todos nos señalaron que sus procesos internos van a variar mucho según el tipo de documento que nosotros les vamos a solicitar. También los tiempos de validación cambian bastante entre instituciones. Hay algunos casos que puede tomar la validación de los instrumentos o de las respuestas pueden tomar una semana, pero en otros bancos pueden extenderse por más de un mes. Entonces acá la conclusión es que nosotros como equipo implementador tenemos que ser flexibles y que no hay una receta única como que funcione igual para todos los bancos. Y por último, la tercera idea es que ustedes contestaron y nos hicieron pedidos muy concretos para poder facilitar esta implementación, como por ejemplo la difusión de una infografía, la existencia de una comunicación formal desde OBEBID que respalde la participación de las instituciones, una guía que defina los roles dentro del proceso, etcétera. Son todos documentos que buscan facilitar la implementación del autodiagnóstico. Si pueden pasar la slide, por favor. Ya, perfecto. No, un poquito antes. Me, me, no sé en cuál estamos, pero ahora la siguiente. Ahí, perfecto. Eso. Es así. Sí. Entonces, bueno, en relación a todo esto, la respuesta que ustedes nos dieron, quedamos con algunas cosas pendientes que vamos a avanzar en ello. Primero, que vamos a realizar una sesión de preguntas y respuestas sobre el piloto, y esto es justamente lo que vamos a ver hoy día, en modo de anticiparnos, las personas que participaron en el pilotaje nos van a poder entregar sus experiencias propias de cómo mejorar y cuáles fueron los puntos más críticos sobre este piloto. También vamos a ver este calendario de implementación, vamos a realizar una carta de formalización de la participación de ustedes y la infografía, que como les mencionamos anteriormente, estos fue como los elementos más priorizados en la encuesta. Y también aparece algo muy importante que es que vamos a definir estrategias para las instituciones que no son instituciones financieras de desarrollo, porque entendemos que son necesidades y son realidades distintas. Entonces también vamos a generar un camino especial para esas instituciones. Así que en ello vamos a avanzar y ese sería como el resumen de la encuesta post-plenaria. Muchas gracias, Pauli, por la síntesis de la retroalimentación. Y ahora nos gustaría hacer una breve sesión con nuestros colegas que participaron del piloto. Esa es una noticia importante que quería dar a ustedes. Formalmente ya prácticamente terminamos la fase de pilotaje y estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Y
la oportunidad que pensamos que esta plenária abriria para todos seria poder compartilhar com todos os que aún não começaram este exercício as principais lições, sugerências ou recomendações, enseñanças que tenham surgido desse processo por parte do que participaram. Então, aí eu queria agradecer a generosidade de nossos colegas de BNDES de Brasil, de Banco de Província de Buenos Aires, de Development Financial Corporation de Belize e também do Banco Regional de Desenvolvimento, BRDE, de extremo sul de Brasil. Agradecendo a eles, eu queria invitá-los a, evidentemente, cada um, não sei se é o primeiro que queira, voluntariar-se a nos responder a essas três perguntas, ou seja, os principais fatores que facilitaram a sua participação, as maiores dificuldades, os desafios e recomendações que têm para os demais que vão começar. Não sei se algum quer começar, se candidata a começar. Hola, buen día. Olá, Milena, por favor, muchas gracias por ¿Qué tal? candidatarse. Muy bien, Sí, muchas acá gracias. Milena del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nada, bueno, primero que nada quería agradecer a Redeca por el espacio y nuevamente la posibilidad de participar en el piloto, ¿no? Y más allá de las preguntas puntuales que, digamos, que tenemos planteadas para la sesión, como que yo quería destacar de manera general que ha sido muy gratificante trabajar en el proceso porque nos ha servido mucho para entender de manera más integral nuestra propia institución, ¿no? Y también porque en cuanto a la cuestión técnica, este proceso nos ha ido dejando enseñanzas sobre el diseño de encuestas, el relevamiento de información cualitativa, que son cuestiones en las que al menos yo que me dedico más a las cuestiones cuanti, no tenía muy presentes. Y también, digamos, sobre el diseño y seguimiento de proyectos, porque digamos que este es este proceso de autodiagnóstico institucional se puede concebir como un proyecto en sí mismo, ¿no? Entonces, como que eso también está bueno, ¿no? Tener como ese aprendizaje sobre cómo diagramar y cómo planificar todo este tipo de cuestiones. Y bueno, ya entrando más en el tema de las preguntas, por ejemplo, que en cuanto a qué factores facilitaron nuestra participación en el piloto, yo creo que para el Banco Provincia puntualmente, estaba que nosotros como que ya veníamos pensando y ya teníamos una idea de querer empezar a implementar un sistema de medición y evaluación robusto, acorde a la literatura que habíamos investigado y a todos los intercambios que hemos tenido acá en la red. Entonces, partir de una idea macro previamente pensada, porque ya se habían detectado, digamos, falencias y demás cuestiones, nos permitió por ahí tener una visión de a qué gerencia recurrir para pedir cierta documentación, o por ahí también un tema fundamental para nosotros fue el acompañamiento del equipo implementador, porque había varias cuestiones que no lográbamos responder solo con la información recibida por las diferentes gerencias o por los documentos que nosotros recopilamos. Entonces, como que ese intercambio que tuvimos con el equipo, puntualmente a nosotros nos sirvió muchísimo, ¿no? Entonces, yo diría que como cuestiones facilitadoras sería eso, que ya por ahí veníamos pensando en cómo diseñar todo este sistema, y el acompañamiento del equipo para nosotros fue fundamental también. Bueno, luego ya en cuanto a la segunda pregunta de qué factores dificultaron la implementación del piloto, em, yo creo que por ahí si bien teníamos detectadas las gerencias a quién recurrir, el hecho, digamos, de materializar eso y hacer los pedidos y enviar los mails y explicar que era Redeca y por ahí decir, bueno, toda esta información que te estoy pidiendo es para este proceso, y como condensar todo eso en un mail y luego explicarle a cada actor para qué se estaba haciendo, por ahí fue como un proceso bastante engorroso. No, no sé si engorroso, pero
que tomó bastante tiempo de nuestra parte. Así que por ahí eso, digamos, como entre las dificultades, por ahí eso lo teníamos en cuenta. Y también en nuestro caso puntual, cuando empezamos a llenar el formulario, ya teniendo los documentos, puntualmente a mí no me funcionó la implementación de la inteligencia artificial, no me arrojaba respuestas, entonces ahí, bueno, de nuevo intervino el equipo implementador, Paulina nos ayudó a hacer un prellenado de esas preguntas, pero obviamente también se hizo como con diferentes IAs que arrojaban a su vez preguntas diferentes, entonces teníamos que tomarnos el trabajo de revisar esas preguntas para ver con cuál nos quedábamos y si realmente la información que estaba, o sea, la respuesta que había hecho la inteligencia artificial estaba bien o no. Puntualmente empecé a revisar un par de casos en los que la información no estaba bien. Entonces ahí me generó como mucha desconfianza de si eso por ahí estaba sucediendo con otras preguntas. Entonces, básicamente como que hicimos el proceso de ir viendo una a una todas las preguntas y yendo a los documentos en los que efectivamente estaba, porque por ahí no sé, había un número que no lo sabes de memoria. Entonces, para ver si efectivamente ese número estaba bien, si estaba en la moneda correcta, bueno, un montón de detalles. Entonces, también fue como un proceso bastante largo, revisar que efectivamente ese prellenado que había hecho la inteligencia artificial estuviera correcto, ¿no? Em, y luego, ya para no extenderme mucho, en cuanto a qué recomendaríamos a las otras instituciones que están por iniciar el proceso, yo diría que como recomendación general, es esencial que haya una persona o un equipo que esté como claramente identificado para realizar el autodiagnóstico, que sea esa persona o ese grupo que que compile toda la información, que llene la herramienta y que tenga este intercambio y este diálogo directo con el equipo implementador, como que no sea algo muy atomizado, digamos, sino que se concentre más en como en un equipo pequeño, y que para cumplir con los tiempos, sobre todo se analicen previamente qué documentos se pueden compartir institucionalmente, ¿no? Que no tengan alguna suerte de confidencialidad o cosas por ese estilo. Y ir gestionando los permisos previamente, ¿no? Como que no sean el proceso, porque si no, por ahí se va a extender ese cronograma pactado inicialmente. Y sobre la documentación, si bien nosotros hicimos toda la recopilación de los documentos con ese listado de acopio que nos proporcionaron en un comienzo, había documentos internos que no se podían compartir, pero que por ahí la información que se necesitaba extraer de ese documento para responder una pregunta puntual, por ahí estaba en otros documentos que eran públicos y que en nuestro caso por ahí estaban publicados incluso en la página web del banco, porque como nosotros tenemos que reportar al Banco Central o bueno, o información mismo en el Banco Central, entonces como que tuvimos esa traba de el documento como tal es interno, no se puede compartir, pero por ahí lo que nosotros queríamos extraer de ese documento puntualmente era público. Entonces, por ahí, más allá de recopilar los documentos como tal previamente, diría, sí, obviamente mirando ese listado, que es una buena guía para tener una idea de dónde se puede encontrar esa información. em, Saber más qué información se quiere sacar de ahí, y si la información como tal o la respuesta que se va a dar es, digamos, es confidencial o no. Porque por ahí invertir mucho tiempo en, bueno, es X documento, lo puedo compartir o no, gestiono el permiso y por ahí era más fácil, era para responder una pregunta o dos preguntas y por ahí lo puedes solucionar de otra forma. Nada, eso. O sea, tener en cuenta, sí, el listado de acopio de documentación, pero sobre todo mirando
qué información es la que se quiere extraer de ahí y más que nada, más que el documento como tal, saber si la información se puede compartir o no y según eso, bueno, ver, para empezar a gestionar los permisos y demás para poder compartirla. Bueno, yo creo que por ahí esos son los puntos como principales que se me ocurren ahora. Igual es un proceso muy gratificante, estuvo muy bueno haber participado. Nosotros puntualmente, por ciertas demoras que tuvimos, estamos todavía recopilando la información faltante con las entrevistas. Estamos en ese proceso, también estamos aprendiendo mucho sobre cómo hacer las entrevistas, por ahí cómo diseñar las preguntas para obtener esa información cualitativa. Y nada, buenísimo que ya todos estemos en el mismo camino. Gracias. Muchas gracias, Milena. Muchas gracias por sus ricas contribuciones. No sé quién quiere dar seguimiento. Fernanda, Verónica, Rafael. I can go ahead with Belize's presentation. Thank you, Verónica. Thank you very much. Please go ahead. So let me start. The first question was what facilitated participation? And so we had just received accreditation from GCF. So essentially we had all of our documentation together and aligned to what GCF had requested from us previously. So we also found that that reduced our time in gathering the data because everything was pretty much prepared. AI as an enabler, we found the same issues with the previous presenter, whereby we would get a lot of responses from the AI and we would play around with the different prompts because when we reviewed the responses that we received initially, they were not correct. Sometimes we had different values being placed, and so we had to go back to the original document to verify. And so how we worked that is, I was the focal point and we had all of our other executive team verify the responses to the different sections that they were responsible for. But it came at a time when we had a lot of very important activities to deal with. We also had, for example, the ALIDE meeting. And so it delayed our responses. But essentially that was our experience. In terms of the key barriers, time needed for qualitative responses, management and board validation requirements, interpretation and institutional judgment required. So those were some of the barriers that we experienced, and additional barriers would include, the initial confidentiality and data concerns, but we quickly sorted that out with Emil, and so that was clarified. We also needed, as I said, because we needed clearance, the chiefs for the different divisions responsible for finance, responsible for the different sections of the DFC had to clear those responses. In many instances, we had to go back to the original data because the AI did not produce correct data, even though these documents were submitted. And one of the ones that surprised me is that we have a monitoring, evaluation, accountability, and learning strategy and policy. And that was uploaded and it kept telling us that we did not have a policy in place. So those are some of the experiences we had. So I believe that from our end, we needed to really engage the departments earlier in the process. From the time we heard and there were discussions about participating in this pilot, we did have our bi-weekly meetings
but we needed to reinforce and enhance the communication. Also, we had a focal point, so that was not an issue. But yes, it took a while to verify. And one of the things that really took a long time was, the actual interviews, like with the board members as requested. So we had to, we are not allowed as per policy to contact the board members directly. So we would have to work through a series of communication to be able to get responses from them. So that took a while, but all in all, I think it was a great learning experience. And I think my trust in AI has really has really diminished quite a bit. And I realized at the end of the day, and we use, let's say, Copilot, we cross reference with Claude, and still, in some instances, we had to go in manually and correct these errors because it consistently gave us errors. But it was a very good experience, and yeah, and I guess that's my feedback. I don't know if you want to add any additional feedback, Michael. No, Miss, I think just for clarifying for its question 3, it would just be what recommendations will we give for other banks to begin the process, and that would be just to prepare early and organize key information. You have your team, right? You engage the right people at the right time, and you just basically approach the pilot as a strategic learning experience rather than, like, let's say, another project that you have in your portfolio. And AI is meant to be a supportive tool rather than and is not really a replacement for human judgment, right? So its triangulation is necessary to enhance accuracy of results. Thank you. Thank you very much, Veronica and Michael, for sharing your experience with all of us. E agora passo a palavra para, na ordem que preferirem, Fernanda ou Rafael, para compartilhar a experiência do BRD e do BNDES. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Bom, vou compartilhar então um pouco a experiência do BRDE. Em relação à questão número 1, que fatores facilitaram a participação do piloto, eu acho que quando a gente ficou sabendo, né, do piloto, a gente já viu como uma oportunidade para identificar melhor, né, as nossas necessidades em termos de organização da nossa instituição, né, em termos de capacidade e de organização de processos, para a construção da nossa política de monitoramento e avaliação, que é uma coisa que a gente tem agora como objetivo concluir nesse semestre, né, fazer efetivamente então essa nossa política e um plano de ação aí para os próximos. A gente está pensando num horizonte a cada 2 anos fazer um plano de ação, né, dessas atividades. Então, a gente achou que essa participação no autodiagnóstico, ela nos ajudaria muito, né, com isso. Então, isso nos ajudou muito a fazer com que, né, a casa comprasse a ideia, né? E de forma assim operacional, né, eu acho que o apoio do pessoal do Clear ali, do Caio e do Juan, né, também foi bem importante, porque qualquer dúvida que a gente teve ali ao longo do processo, eles prontamente nos auxiliaram, né, assim, foi uma comunicação que fluiu muito bem, então isso facilitou muito o processo, né, já que é um questionário longo, são vários documentos, né, então, assim, eu acho que essa comunicação super fluida com eles foi bem importante, assim, facilitou bastante o processo. Os fatores que dificultaram a implementação, eu acho que foi inicialmente a gente precisa de alguma autorização formal para participar da diretoria, então a gente
né, não tinha pensado nisso inicialmente, e daí a gente precisou buscar isso, né, com as áreas, entender um pouco melhor, entender também que tipo de documento que a gente poderia ou não compartilhar, né? Acho que essas foram as principais questões, assim, que, inclusive no início do processo, né, a gente acabou parando um pouco, assim, até entender melhor isso para conseguir realmente iniciar o processo de compartilhamento das informações. Deixa eu ver o que mais. E o que eu recomendaria, então, para as instituições que vão iniciar o processo? Eu acho que ter uma pessoa centralizando, né, esse trabalho, eu acho que é bem importante, uma ou duas pessoas, porque, como eu falei inicialmente, né, eu acho que é um questionário extenso, são vários documentos, eu acho que facilita ali ter uma centralização, tanto, inclusive para troca ali com o pessoal ali do Clear, né? Eu acho que, até voltando um pouquinho na questão anterior agora, tá? Eu não sei se para as outras instituições, mas para a gente, assim, a gente acabou tendo que aprovar na diretoria a participação, tá, do banco no autodiagnóstico. Então, talvez solicitar previamente algum documento formal, assim, como se fosse uma carta ou um convite, né, da rede para que a instituição participe, que pode ser uma coisa que pode facilitar o processo, né? Eu acho que para a gente isso foi uma coisa que acabou, né, no início atrasando né, o início ali do. Então, eu acho que poderia contribuir de alguma forma. Mas eu acho que é isso, assim. Agora, eu confesso que a gente está numa fase de ansiedade para receber o feedback aí e o plano de ação do autodiagnóstico. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Fernanda. Eu passaria agora para Rafael, do BNDES. Boa tarde, pessoal. Eu acho que aqui agora eu não vou ter muitas grandes novidades, né? Acho que o pessoal já passou por bastante pontos aí do que, enfim, das três questões, mas eu vou tratar um pouco aqui da nossa experiência, né? Para a primeira questão, assim, o que facilitou a participação no piloto? Eu acredito que, assim, em específico, pensando na equipe aqui do banco, né? Eu acho que a experiência anterior em alguns trabalhos parecidos, né? Enfim, algumas demandas de governo, de auditoria, com que a gente lida aqui, que a gente lida também com uma série de ah, questionários em que a gente tem que organizar equipes para responder diversas questões e tal. Esse trabalho lembrou muito, vamos dizer, a resposta que a pesquisa da Redeca lembrou muito esse tipo de trabalho, né? Que a gente precisa responder ao governo, aos ministérios, ou então ao TCU, enfim. A gente precisa fazer respostas para diversas questões relacionadas a diversos temas, então eu preciso organizar equipes diferentes. Tá? Então, esse trabalho me lembrou muitos trabalhos que a gente faz de respostas para órgãos de controle do governo. Aqui. Eu acho que o que facilitou a participação também foi, como já foi colocado pelos outros, foi o apoio aqui da equipe, né, aqui da Redeca, da Clear, em específico o José Cláudio, né, que também teve contato com a gente o tempo todo. Eu acho que foi, foi de fato importante ter esse canal aberto e poder estar sempre dialogando, colocando as nossas questões, né. Do ponto de vista assim, da segunda questão, quais fatores dificultaram? Vamos lá, o primeiro ponto assim que é para nós aqui pesou, eu acho que é um questionário muito grande, né? E portanto envolve muitas pessoas, muitas equipes. O BNDES especificamente é um banco grande com
muita divisão de tarefas, então vem questões que vão da área financeira, pela controladoria, passam pela área de planejamento, pelas áreas operacionais. Então, assim, envolve muita gente, envolve muita, muitas equipes. E isso envolve também explicar para diferentes públicos, né, para diferentes pessoas, para diferentes integrantes do banco, o que, que é a Redeca, o que, que é isso que a gente está fazendo, qual é a importância, que chega lá para a pessoa, né, enfim, nas atividades diárias dela, lá um questionário, lá, 10 questões sobre um tema, né, com um prazo, né, nem sempre vai ser recebido de maneira, vamos dizer, simpática, né, muitas vezes né, a pessoa enxerga aquilo como algo que está atravessando o dia a dia dela. Tem todo um trabalho de conversar, explicar, se colocar à disposição, tentar colaborar e tal. Então, acho que teve essa questão. Eu colocaria também, assim, um ponto talvez mais específico para o banco, assim, tem algumas questões que são muito voltadas à entrevista com a alta administração, entrevista com a conselho, né, de administração, por exemplo. Essas, aqui em relação ao BNDES, é muito difícil conseguir conversar com a alta administração, com o conselho de administração, enfim, já foi uma questão que eu tratei com a Cláudia, inclusive, eu coloco até um pouco, enfim, particularmente olhando para o BNDES, né, tem um certo questionamento sobre a validade desse tipo de ação, mas, enfim, dado que tem esse tipo de ação, eu tenho que colocar que eu acho que tem que ser considerada para os próximos exercícios, que isso não é coisa fácil, e não, enfim, não pode ser considerado como, uh, enfim, só mais uma atividade, né? Aqui, se eu já tenho já é uma certa dificuldade de explicar para a equipe técnica que eu preciso que ela responda uma série de questões para uma rede de monitoramento e avaliação, da qual a gente participa, etc., eu acho que é mais difícil ainda quando a gente vai subindo degraus aqui na hierarquia, tá? Em termos de recomendação para as outras equipes, eu acho que a principal recomendação, acho que aqui talvez eu vá só repetir um pouco o que já foi dito, mas eu acho que de fato, separar uns dias para o planejamento, revisão das questões, e meio que mentalmente, mentalmente, né, até em termos práticos, já ir fazendo uma divisão para onde cada parte do questionário vai, quem que vão ser as equipes responsáveis, e centralizar, né? Centralizar de preferência em uma pessoa, ou pelo menos em uma equipe, né? A gestão dessa distribuição desse questionário, das respostas e do contato com a Clear e a Redex. Eu acho, então, assim, eu acho que é isso, pessoal. Acho que seriam os principais pontos que eu teria para passar aqui. Muchas gracias, Rafael. Eu abriria agora para se há uma pergunta ou dúvida por parte dos demais colegas para nossos quatro pilotos. José Cláudio, eu gostaria só de, eu não sei se foi mencionado isso anteriormente, mas o tempo médio para implementação do piloto, pelo que eu me lembro, foi acho que 3 ou 4 meses, foi isso? Quem gostaria de responder essa pergunta? Sua pergunta é qual é o tempo médio que tomou cada um dos bancos para ser. Hola. Por favor, Milena, por favor. Sí, siga. Sí, nosotros empezamos con el calendario, digamos, como estaba pautado en abril, ahí me estoy fijando. Sí, 29, 30 de abril más o menos, y aún estamos, o sea, digamos que ya tenemos el documento casi todo completado y aún estamos con las entrevistas. Así que mayo, junio, julio, 3 meses más o menos, ¿no? Desde que empezamos. Sí, Gracias, en Milena. nuestro caso, ¿no? No sé el resto de bancos.
Aqui no BNDES foi aproximadamente isso também. A gente começou a trabalhar um pouco depois que a gente recebeu o questionário, fins de abril. A gente já terminou as respostas ao questionário, estão faltando duas entrevistas ainda, que estamos tentando organizar, né, José Cláudio? Então é isso. Para nós aqui está sendo especificamente difícil algumas entrevistas com o pessoal de cargo mais alto, enfim. A gente está até procurando alternativas agora, porque, enfim, dá uma certa dificuldade nisso. Fernanda, não sei se queres dar um estimado do tempo. Eu creio que a gente conseguiu fazer um pouco mais rápido. Eu acho que a gente finalizou ali, eu acho que pelo metade de junho, talvez 20 por aí do mês passado. Não sei se o Juan tá por aí, pode me ajudar. Mas acho que a gente conseguiu fazer um pouquinho, conseguiu concluir ali as entrevistas por aí. Obrigado. Verônica, you want to give an estimate of the FC? O Michael? Não. Ok. Bueno, le quería comentar que Can en la... you please repeat the Oh, sorry. question, Mr. José Veronica, Claudio? go ahead, please. No, we're asking you about, you have estimate of the time frame, how long it take you took to make to implement the questionnaire from April to June. Are you still working on it or just already finished it? I am sorry, can you repeat it, please? I am not hearing you well. Okay, I mean, ask Okay, you hear you now. if you can give us an estimate of the time that it took to complement the questionnaire. If you're still working on it or have already finished. I know that you start in Yes. April. Okay, so you want the total time. So I think it took us about maybe 3.5 months. And as I said, with all the processes, the responses from the chiefs took us maybe about just 3 weeks. But the CEO and I had to vet all the different responses, especially because the M&E section was my responsibility. And we had issues with that component whereby the AI or we were getting different responses and it took a while. So I would say maybe 3.5 months, 3.5 to 4 months. Okay, thank you very much. Bueno, queria comentar-lhes que em la ata que vamos enviar, vamos hacer una síntesis de esta sesión para que todos puedan ter puedan hacer una consulta, ¿no? Sobre recomendaciones, sobre os fatores que facilitaram, os que dificultaram, assim que vão todos a receber a ata com esta importante, o resumo desta importante sessão. Bueno, assim que avançamos, porque agora justamente vamos a tratar da implementação do piloto para todos os demais bancos, tomando em conta essas importantes lições de nossos colegas. E uma vez mais, muitíssimas graças por haver participado do piloto. Aprendemos muito, estamos fazendo ajustes em las perguntas, assim que creio que vamos a ganhar muito mais tempo com base a isto tudo que aprendemos. Por favor, Paulo e Marta, pela próxima. Sí. Sí. Gracias, José Claudio. Bueno, de hecho, basado en las preferencias de los mismos bancos,
hicimos un calendario de trabajo, les dimos a ofrecer distintas fechas para que cada uno viera cuándo le acomodaba mejor, producto de que entendemos de que hay algunos bancos que pueden estar en ciertos procesos específicos más intensos en ciertos meses versus otros, así que dimos esa flexibilidad. La menor de las preferencias fue partir ahora, pero sí, pero luego en el fondo sí se suma, tenemos aproximadamente la mitad de los bancos durante el mes de agosto y luego tenemos otra tanda que es septiembre, bajo el entendido que va a haber una sobreposición. O sea, no esperamos que el grupo de agosto termine en agosto, pero sin embargo tenemos planificado el trabajo de esta manera. Si ustedes quisieran hacer un cambio con respecto a a este calendario, yo creo que lo ideal es que puedan comunicarnos pronto para poder reagendarlos dentro de nuestro programa de trabajo. Y si eso lo pueden hacer, yo creo que si se comunican con José Claudio, si es que hay cualquier novedad con respecto a este calendario, que nos hagan saber para poder hacer los ajustes en caso necesario. Eso, la siguiente, por favor. Ahí está. Ya, y vamos a hablar esto muy a grandes rasgos de cómo se va a implementar en la práctica el autodiagnóstico. En total son 5 fases y en cada fase, tanto nosotros como el equipo implementador, como ustedes vamos a tener distintos roles que se los vamos a explicar más en profundidad en otra sesión. Pero a grandes rasgos, la primera fase va a consistir en recopilar información de documentos del banco y también va a ser mapear a los actores claves dentro de este proceso. Con esa base pasamos a realizar la fase 2, perdón, que sería el primer llenado del cuestionario. Acá la idea es, entendemos que el uso de la inteligencia artificial no es perfecto, tiene algunos errores y estamos trabajando también en mejorar tal vez los prompts para que eso funcione, pero tengamos en consideración que son muchas preguntas y son muchos documentos, entonces la inteligencia artificial nos sirve de base para poder completar a grandes rasgos este cuestionario, pero siempre va a ser muy importante la triangulación y la verificación humana, porque puede cometer errores. Bueno, después de llenar o sea, de hacer el primer llenado del cuestionario, vamos a identificar qué información nos falta o qué puntos requieren mayor profundidad. Y esas brechas las vamos a cerrar principalmente a través de entrevistas, que es donde estamos actualmente, nos encontramos actualmente con algunos bancos del piloto. Después de haber realizado esta entrevista, volvemos al cuestionario que estaba incompleto y lo vamos a finalizar con la información recabada en las entrevistas. Y ya con el cuestionario completo, vamos a construir un plan de acción en donde vamos a identificar algunas oportunidades y vamos a hacer un perfil de cada banco. O sea, cada banco va a tener estos documentos disponibles y personalizados según su realidad. ¿Sí, Marcia? Paulina, boa tarde, só para entender, então, na fase que os 4 bancos que fizeram o piloto, eles ainda estão na terceira etapa ou estão mais adiante, mas ainda falta fechar algumas entrevistas? Sí, bueno, depende del caso. Nosotros Ah, con Buenos Aires estamos en la etapa de realizar entrevistas. Ya hemos realizado uno, tenemos agendado dos, nos quedan 3 aproximadamente, entonces ya estamos finalizando la etapa 3. Pero al parecer, según lo que entendí, algunos bancos ya van un poquito más avanzados en el proceso. Las primeras etapas son como las que requieren más esfuerzo también de ustedes porque es revisar la información, los cuestionarios, etcétera. De ahí, bueno, después los roles los vamos a ver más en detalle, pero eso sería, estamos como en la etapa 3 4 en el pilotaje.
Eso. Después, aquí queremos poner una idea central y esto lo aprendimos del pilotaje, es que queremos adelantar todo lo que sea posible antes del mes que cada banco eligió para la implementación. Entonces nosotros vamos a trabajar en, por ejemplo, en recolectar documentos, en ciertos procesos para que el mes no sea para partir desde cero, sino que para enfocarnos también en validar, profundizar y cerrar como temas pendientes. En el fondo queremos apoyarlo lo más posible de nuestro lado y al mismo tiempo evitar sobrecargarlos con tareas que podemos resolver previamente. En relación a los acompañamientos, cada banco va a tener un apoyo del equipo de Redeca y van a haber como cargos especializados. Habrá una persona líder encargada de coordinar la recopilación de información y de recibir entrevistas. Va a haber una persona especialista en inteligencia artificial que va a identificar dónde podemos utilizar la inteligencia artificial para optimizar los procesos, teniendo en cuenta que no es perfecto y que requiere revisión humana. Y va a haber un coordinador de acompañamiento que va a ser el enlace principal de la institución durante el proceso. Y finalmente una persona responsable del aseguramiento de la calidad. Cada banco va a tener, les vamos a indicar quiénes son esas personas para que puedan desarrollar ese vínculo y poder realizar las preguntas y las comunicaciones. Eh, la idea es que nosotros tengamos una reunión inicial de definición de un plan de acompañamiento. O sea, nosotros después de la encuesta de posplenaria vamos a sentarnos y a cada banco darle una propuesta de plan de acompañamiento. Es decir, en la fase 1 el equipo implementador los va a ayudar en eso y ustedes tienen que realizar estas funciones. Y así, va a ser un plan muy especializado y va a estar configurado a las necesidades de cada banco. Entonces, esa reunión donde nosotros le presentamos ese plan, lo va a tener cada banco y se va a hacer en los tiempos, va a ser al inicio del proceso. Entonces, ahí podemos resolver cualquier duda y podemos ir profundizando más en cómo se va a implementar en cada institución. Eso. La siguiente, por favor. Em, Bueno, contarles que con respecto al acompañamiento, que fue muy grato escuchar que para todos los bancos del piloto el acompañamiento fue muy significativo y se considera como un facilitador. Y por lo mismo es que nosotros hemos pensado de que esto se va a mantener en la aplicación definitiva del autodiagnóstico, pero para ello lo que vamos a hacer de este acompañamiento, que esperamos que sea adaptado a cada institución, es que también vamos a tomar en consideración dos variables que nosotros consideramos como bien importantes y que nos dimos cuenta también en el piloto que podían generar que este proceso de autodiagnóstico fuera un poco más fácil o un poco más complicado. El primero tiene que ver con el acceso a la inteligencia artificial. Un poco como hay varias facetas en este contexto. En el fondo, si tienen acceso a una plataforma de inteligencia artificial donde la pueden ocupar con cierto nivel de seguridad, cosa de manera de que ustedes, en el fondo, puedan subir los documentos que necesitan con la tranquilidad de que no están compartiendo documentación sensible con otros usuarios de la IA. También ha resultado interesante ver que dependiendo también del tipo de IA con el que trabajan, vemos que también en el fondo puede haber como distintos resultados en el uso de la IA. Por lo tanto, también necesitamos poner atención en el tipo de IA a la cual tienen acceso. Entonces, lo que observamos es que van a haber algunos bancos que van a estar en la categoría en la cual tienen acceso a una IA. Se autoriza
el uso de la IA en cuanto a que la IA tiene un nivel de seguridad para compartir, para subir los documentos que corresponden, versus aquellos que tienen un acceso más restringido o tienen mayores limitaciones para ocupar la IA. ¿Por qué pensamos en esto? Que básicamente la IA, lo que sí observamos, más allá de que requiere validación y que requiere un ojo crítico, adelanta el proceso. Lo hace un poco, el prellenado que hace la IA hace un trabajo igual inicial importante. Entonces, si ese apoyo no se puede implementar, ya pensamos, anticipamos de que el banco probablemente se va a demorar más en hacer el proceso de autodiagnóstico y de parte nuestra, en cuanto a que nosotros hacemos ese acompañamiento, tomamos en cuenta también que probablemente van a necesitar otro tipo de apoyo, distinto a aquellos que están ocupando la IA. Y por otro lado, la otra dimensión que hemos considerado tiene que ver con la madurez del sistema o consolidación, digamos, de los sistemas de monitoreo y evaluación. Para aquellos que tienen el sistema un poquito más, en el fondo, establecido, institucionalizado, el acceso a la información, la misma documentación, eventualmente se puede acceder de una manera más rápida, quizás más ágil. Sin embargo, cuando tenemos en el otro extremo, en el fondo, aquellas instituciones donde están camino a la institucionalización del sistema de monitoreo y evaluación, puede ser que enfrenten otro tipo de barreras porque hay quizá información muy fragmentada o que tienen que solicitarla a muchas contrapartes distintas, entonces eso también les puede tomar más tiempo. Entonces, tomando en consideración digamos, estas dos variables, vamos a clasificarlos a ustedes y con eso ya vamos a tener como una primera aproximación en el fondo de cuál es el tipo como de acompañamiento que les vamos a tener que dar para que este proceso sea lo más ágil y llevadero posible. Em, Eso no quita que tengamos va a ser un acompañamiento adaptado a cada institución, pero esto nos permite tener como una primera mirada de cómo nos acercamos, en el fondo, a este diseño de acompañamiento privado, digamos, o específico a cada banco. Entonces nos da como una idea nos ubica como en este mapa, en el fondo de estos 4 cuadrantes, y nos permite hacer este plan de trabajo más a la medida de cada uno. Si bien el plan de trabajo va a tener partes comunes, obviamente, para todos los bancos, pero la idea es que podamos tener una sección, o sea, que podamos tener estas adecuaciones em, que den cuenta de las características más especiales, digamos, de los bancos que pueden facilitar o no, o en el fondo, o obstaculizar el, el proceso del autodiagnóstico para que se desarrolle de una manera lo más fluida posible. Así que esperamos, los vamos, como para tranquilidad de todos, lo que les queríamos contar en el fondo, vamos a hablar más de esto en la capacitación, pero es que nos vamos a seguir acompañando. O sea, no fue porque fue solo el piloto que hicimos este acompañamiento, sino que dado que aprendimos que este acompañamiento es muy importante, es que todo el equipo técnico hoy de Redeca nos volcamos que en fondo y nos ponemos al servicio del autodiagnóstico para darles este acompañamiento y asegurarnos de que este proceso salga lo mejor lo mejor y lo más fluidamente posible. Y lleguemos todos a la meta, lleguemos ojalá a Lima con mucha ya información sistematizada. Así que transmitirles como tranquilidad en ese sentido. Los vamos a acompañar en todo el proceso, tomando en consideración como las características de cada uno. Muchas gracias, Marta. Y un punto importante que nosotros gostaríamos de mencionar es con base en lo que aprendemos en la implementación del piloto y también con el acompañamiento paso a paso con los socios, es que creemos que sea necesario ponerles la posibilidad de dos
instrumentos facilitadores para começar o processo. Isto em sentido de sensibilizar cada uma das instituições, desde a alta direção hasta todos os departamentos que vão ser necessários contactar para obter informação. Como puderam ver os depoimentos de nossos colegas piloto, pensamos que uma possibilidade seria fazer um documento, uma carta oficial de OVE, del BID, a cada, endereçada a cada alta direção de los bancos, los informando sobre o princípio, o início do exercício, lo que é o objetivo do diagnóstico, lo que temos como resultado esperado de este exercício e abrindo também uma possibilidade de que se haga uma reunião com eles, uma visita institucional, para explicar-lhes o processo ao CEO ou algum outro alta direção. É claro que são opções, não são obrigatórias. Estamos pondo isto como uma possibilidade se cada banco verifica que há essa necessidade. Em alguns casos, pode ser, não necessitamos de uma formalização, já estamos listos, já temos o ponto focal, empecemos. Em outros casos, não é necessário que hagamos uma reunião para sensibilizar a alta direção para que eu pueda disponer de tempo para fazer isso. Em outras instituições, pode ser o caso que somente um documento oficial explicando, juntamente com o infográfico que falamos antes, seja o suficiente. Assim que com isto vamos quando começarmos o processo, com cada um dos bancos vamos a verificar o que é necessário, não? Se é necessário algo, e se for necessário, eh, que tipo de ação poderemos fazer em cada caso para facilitar o arranque do processo. O próximo, por favor. Bueno, un otro punto que queremos ser importante hasta que para todos tengan una visión general de todo, todos los socios se sientan bien confortables, es que a LID, a BDE y CNI son socios estratégicos de la red. São sócios estratégicos e porque não só porque tem uma capacidade de aglomeração, uma capacidade convocatória de ter uma capacidade de diálogo com diferentes níveis e do sistema financeiro e mesmo de governo, e incluso a capacidade convocatória de nós outros em várias atividades que fazem. Por outro lado, não são bancos ou instituições financeiras que manejam pressuposto ou que têm programas de financiamento para implementar. Então, em esse sentido, a implementação do diagnóstico, como está, não haria sentido para eles. Sin embargo, tanto a BDE como o CNI têm seus equipos de investigação, fazem muita investigação e em esse sentido, a parte do questionário que creem que seja importante para eles responderem e aprenderem e identificarem possibilidades de avanço, de fortalecimento de sua capacidade de investigação, serão muito bem-vindos em fazer esta parte do questionário. Ademais, vão ter um rol importante em o processo em geral, porque, como sabem, um dos produtos deste questionário vão ser documento setorial, um documento onde vamos identificar questões transversais aos bancos de desenvolvimento e ali de BDE e CNI têm muito que aportar porque tratam com esses temas a nível macro em suas intervenções diárias. Entonces, este punto que nos gostaria de poner claro para todos. Bueno, lo próximo, por favor. Bueno, cerrado o tema de diagnóstico, que nos tomou bastante tempo, porque, na verdade, é a atividade principal deste ano, e todo mirando o que vamos falar agora, ou seja, o encontro anual de Lima. A este respeito, eu tenho uma notícia um pouco bombástica, digamos assim. Não sei se existe essa palavra em espanhol. Mas não, é que, por favor, o próximo.
teremos que cambiar a fecha. Fomos obrigados a cambiar a fecha do encontro que originalmente estava programado para 21 a 23 de outubro, para 4 a 6 de novembro. E acá gostaria uma vez mais agradecer publicamente a flexibilidade e a LID, que de pronto se puso de acordo em adaptar-se a este câmbio, e les explico a razão do câmbio. Eh, Ustedes saben que la directora de avaliación de UV, María Elisa Mota, está profundamente engachada en fortalecer y hacer la Redeca crecer, ¿no? Que es un proyecto que está, hace parte de su prioridad, la prioridad de la oficina, y nos da todo el respaldo y soporte. Sin embargo, por esta razão, Maria Elisa gostaria de estar presente e aportar, incluso na reunião, com ideias e contribuições, ver os resultados da implementação deste diagnóstico. Por infelicidade nossa, justamente na fecha original do encontro anual, foi programada uma reunião das instituições multilaterais de desenvolvimento para as mesmas fechas, para definirem as novas guias para avaliação. São guias evolutivas que vão ser implementadas por todas as multilaterais. E ela não poderia deixar de estar presente, porque oficialmente representa a oficina de avaliação do Banco Interamericano. Por esta razão, nos pediu que reprogramáramos o encontro anual, e por essa razão fomos obrigados a fazê-lo, e acá estou para comunicar-lhes, pedindo desculpas, evidentemente, a algumas instituições, sei que já estavam em processo de organizar-se para estar presente na fecha original. Um ponto importante é que, evidentemente, para este encontro anual, como hacemos sempre para os demais encontros, vamos a ser disponível invitações, apenas que vamos entrar em contato com vocês, e depois Ale vai explicar um pouco mais os detalhes de logística, mas queria dizer-lhes que tão pronto será a plenária. Vamos enviar algumas informações, pedido de informações, incluso a confirmação de los participantes de cada uma das instituições. Como vocês sabem, essas reuniões anuais são reuniões técnicas, é uma oportunidade para aqueles que estão participando das atividades da rede, lo puedan encontrar-se presencialmente para intercambiar experiências e os resultados das atividades que estamos fazendo, incluso do diagnóstico. Então, é importante que cada instituição valide a participação de seu representante em la red, em la atividade de Lima. Então, vamos a pedir esta validação da confirmação do participante de cada instituição, que, como vocês sabem, os custos viáticos são por conta de OVE, de um representante por instituição, e podem, evidentemente, que também abrimos a possibilidade que cada instituição envie um participante por sua própria conta. Então, eu pediria a Ale que, por favor, nos informe rapidamente os temas de logística que são importantes. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes por aquí en Perú. En realidad, lo que tenemos que ver con el tema de lo que es el formulario de logística, dentro del formulario de logística, nosotros vamos a encontrar cierta información que vamos a necesitar como equipo promotor para poder ver el tema de sus vuelos, sus datos personales. Algo que sí quisiera hacer bastante hincapié es que es muy, muy importante que pueda ser llenado a la brevedad y que tengan mucha atención al detalle al momento en el que estén llenando, porque es información bastante crucial, ¿no? Ahí vamos a encontrar fecha de nacimiento, número de pasaporte y demás otras cosas que nosotros necesitamos saber para uno ver el tema de sus vuelos y hacer algún otro arreglo logístico, ¿no? Como hasta creo que hemos incluido algunos detalles en términos de dietas o tal vez alergias, que también es muy relevante para poderlo tener en cuenta y sobre todo garantizar una buena experiencia para todas y todos en el momento del evento. Entonces, simplemente exhortarles a que, bueno, se den el tiempo y le presten la atención necesaria a este formulario, por favor, al momento en el que lo puedan recibir. No sé si tienen ahí alguna consulta, estamos abiertos a poder conversar.
Muchas gracias, Ale. Y una vez más, decirles que entendemos que algumas vezes existem necessidades específicas por instituição. Ou seja, algumas instituições pedem um tipo de invitação personal ao participante, outras les pedem que tenham que explicar a renda. Então, estamos em este formulário que vamos a compartilhar, vai haver um espaço para que vocês detalhem o tipo de informação que querem que contenha em la invitação, porque queremos fazer de forma a que atenda a necessidade de cada um de vocês. El próximo. Bueno, um tema super importante em relação a, não necessariamente relacionado ao encontro anual, mas queremos que é uma oportunidade, é uma proposta que queríamos, discutimos aí no comitê executivo e gostaríamos de compartilhar acá com vocês para que lá encaminhemos, lá pensemos juntamente. Em lo último ano em particular, nós hemos hecho um trabalho muito cercano, ou buscando acercar-se o mais possível de la alta direção de los bancos que fazem parte da Redeca. E por que isto? Porque ao longo da existência da rede, em esses 6 anos, identificamos que, además do fortalecimento das capacidades de monitoreio e avaliação das equipes técnicas de los bancos, ou seja, además da necessidade de criar e fortalecer eh, as pessoas que são capazes de implementar monitoreio e avaliação, tão importante quanto é ter em cada uma das instituições um compromisso de sua alta direção com a renda de monitoreio e avaliação. Porque não se vai conseguir avançar, você pode ter técnicos muito capazes, muito prontos para hacer estudos, avaliações, mesmo implementar atividades de monitoreio, se não há um comando no banco de que isto é uma prioridade. Ou seja, que isto seja impulsionado como parte da cultura da instituição. E esse trabalho tem que ser combinado. Ou seja, o trabalho que hacemos de intercâmbio, de capacitação, de fortalecimento de nossas capacidades, por um lado. Agora, por outro lado, teríamos que sensibilizar, mobilizar e propagar a importância desta renda nas instituições. Nesse sentido, teremos feito visitas técnicas a vários sócios, teremos participado, foi uma invitação que recebemos de Alid, que foi muito importante, que tivemos a oportunidade, por a primeira vez, de exponer em eventos que não são eventos de monitoria e avaliação. Exponimos para a alta direção de bancos de América Latina e Caribe sobre a renda de monitoria e avaliação. Ou seja, sentimos que é o momento de avançar por esse lado. Nesse sentido, vimos a oportunidade, em este encontro anual, de estudarmos a possibilidade de fazermos um encontro, uma espécie de assembleia dos governadores de los bancos que fazem parte da REDEC. Seria um encontro da alta direção destes bancos, que se encontrariam presencialmente um dia antes do encontro dos técnicos da rede, para tratar de temas estratégicos de monitoria e avaliação. Montaríamos a agenda deste encontro, haríamos um encontro com muita visibilidade política, para dar-lhes a importância que vão atraí-los. Com isso, pensamos que poderíamos estar ponendo a rede regional, fazer esse diagnóstico e implementação dos planos de ação como uma prioridade institucional de cada um dos bancos e pôr definitivamente a renda de monitoria e avaliação como parte da renda das instituições. Sin embargo, sabemos que é uma decisão de risco. Não sabemos qual vai ser a reação. Nem sequer eu sei qual é a reação de todos que estão aqui presentes. Não? Então, é uma possibilidade que estamos explorando. E aí discutimos em comitê executivo. Por favor, passe do próximo. Eu creio que anteriormente. Creio que não está aí. Seria uma lâmina, por alguma razão, nos escapou. É que existem 3 possibilidades, basicamente, 3 cenários possíveis. Bueno, existe uma possibilidade que há um entusiasmo absoluto
los CEOs de la alta dirección y confirmen, por ejemplo, su interés en participar del encuentro presencial. Existe uma outra possibilidade que isso seja mesclado, ou seja, menos de 20 se interessem por isto, no máximo lo hariam de forma em linha, e uma terceira possibilidade é que há um baixo interesse. Então, nesse sentido, pensamos em fazer uma encuesta para, primeiro, por cada um dos bancos, primeiro cada um de nós outros pós-plenária, porque ayer, incluso na reunião do comitê executivo, não chegamos a uma conclusão. Ou seja, uma parte dos colegas creio que seria super importante fazê-lo agora, mesmo em encontro em Lima, outro que seria melhor esperar para o próximo ano, porque agora haveriam cambios políticos em vários bancos e seria melhor esperar. Por la mesma razão, concluíram que era melhor fazê-lo antes, e uma parte pensou que seria melhor desenhar um encontro deste tipo mesclado, ou seja, se permitir a participação em linha e a participação presencial ao mesmo tempo. Quizá unos para ahora en Lima y otros para el próximo año. Unos levantaron la posibilidad de que el encuentro en línea no tiene lo mismo peso político, la misma exposición que tiene un encuentro presencial. Que o encontro presencial sería mucho más interessante para a autodireção. Como não havia como não chegamos a uma conclusão hoje, ayer, e seguimos aí explorando essa ideia, é a primeira vez que teremos a oportunidade de discutir-la cá nesse momento, e me gostaria muito de escutar de vocês. Pensamos que, como implementação pós-plenária, fazer uma consulta a todos os sócios, essas consultas que hacemos constantemente para perceber um pouco isso, como percebem isso, se pensam que é uma ideia interessante, quem seria a pessoa que poderíamos contactar, como lo gostariam que a contactara, e com base nos resultados que vamos a ter, avaliamos o que vamos fazer. ¿No? Então, seriam duas etapas. Uma etapa inicial, prévia de consulta entre nós outros. Podemos discutir acá, mas não vamos a ter tempo suficiente para chegar a uma conclusão hoje. Assim que hagamos uma consulta em linha de la red. Después de esta consulta en la red, dependiendo de esos resultados, hacemos una implementación de lo que fue concluido. En caso que sea considerado favorable, podemos hacer una consulta a los CEOs y con base a los resultados que tuvimos, concluimos si hacemos este año, si no hacemos, si hacemos el año que viene. O sea, mas queríamos que sería importante pasar para ustedes esta intención, esta idea, y escuchar un poco de ustedes también sería muy bueno. Y se sientan libres, por favor, de comentar y criticar, discutir, poner sus angustias a ese respecto. No sé si alguien quiere comentar. Yo, sí, Miliana, por favor. dale. Bueno, pensándolo así, la primera impresión, digamos, para el Banco Provincia, yo creo que estaría muy bueno, o sea, me parece una buena idea. El tema con nuestro banco puntualmente es que sí, nosotros queremos concientizar, o por ahí hay otras instituciones que les pasa lo mismo, de este tema y de la importancia, digamos, de tener sistemas de monitoreo y evaluación. En nuestro caso, principalmente para atender a todo lo que atañe a la parte de desarrollo, porque nosotros somos un banco público con mandato de desarrollo, pero somos un banco comercial, entonces una parte de monitoreo ya se hace para responder al Banco Central y demás, pero hay como otra cuestión que estamos desarrollando, entonces como que estaría bueno y digamos todo este proceso y todo este camino que estamos recorriendo es justamente para concientizar más sobre esa parte de rol público y de banco de desarrollo que tenemos nosotros, pero digamos, tenemos una base que es la gerencia general, que sería digamos, digamos, las altas direcciones y los gerentes que son de carrera, y luego tenemos el directorio del banco que se renueva según el mandato político de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, ahí, si bien, digamos, tendríamos que concientizar como a la parte más alta y al presidente del banco como para que eso se instaure, tenemos también esa dificultad en que por ahí esas personas con las que se empieza ese diálogo y que hoy te pueden dar el visto bueno para fortalecer esto, con las elecciones del próximo año por ahí pueden cambiar. Entonces también estaría bueno que como tener en cuenta esas dos cuestiones, ¿no? Las instituciones que dependemos de, por un lado, de un directorio que se pone políticamente y que responde al ciclo político del país o en este caso de la provincia, en nuestro caso, y también, digamos, la parte más de línea del banco, que esa sí es la que se mantiene y que podría dar más continuidad en todo el proceso, ¿no? Y que no se corte, porque por ahí los directores que están en el día de hoy o el presidente que está hoy puede decir, sí, me interesa esta agenda, pero ya te digo, el próximo año viene otro directorio y por ahí dice, no, la verdad que no. Entonces, por ahí tener en cuenta esas dos cuestiones, ¿no? De como ese doble mandato que tenemos a veces algunas instituciones y apuntar a esas dos, a la cuestión política, digamos, de directorio y más a la línea como tal del banco. Nada, eso sería como mi primera impresión pero sí me parece muy importante, ¿no? Para darle la envergadura que... Y estaría bueno también, me parece, por ahí en este encuentro, darles el feedback del autodiagnóstico que estamos haciendo, ¿no? Como para que ellos estén bien enterados sería como un buen momento ahora para en qué estado estábamos y si se quiere impulsar, decir, bueno, tu banco, tu institución está partiendo de acá con este autodiagnóstico que nosotros hicimos y bueno, construir a partir de eso, ¿no? De ese diagnóstico que se hizo de la institución. Ya, eso sería todo. Muchas gracias, Milena. ¿Alguien más gostaria de contribuir com suas impressões? Márcia, por favor. Boa tarde a todos e todas que eu não cumprimentei direito antes, desculpa, foi muito direto na pergunta. Bom, eu acho, é bem achar mesmo, né? Porque aqui a gente tem uma condição diferente, né? Porque não fizemos o diagnóstico ainda. Acho que a oportunidade de fazer o diagnóstico é muito legal, porque você acaba colocando muitas pessoas que interessam em contato com o monitoramento e avaliação. Mas a gente não tem essa condição. Estamos num período em que a diretoria ela tá e a alta administração como um todo ela está focada no próximo período, né, nesse período eleitoral. Então agora inclusive em época de defesa, então tem uma preocupação com a eleição mesmo, né, e também ao mesmo tempo, né, de ter algo para apresentar no momento de transição ou para a própria ou para a continuidade também, é um período de muita incerteza, mas ao mesmo tempo eu vejo uma oportunidade. Por quê? A gente tem um exemplo, né? O Pacto Global, por exemplo. O FINEP é uma das instituições que assinou lá o pacto, e essa assinatura do pacto, ela move uma série de ações corporativas para assim, mostrar que estamos fazendo algo em relação a isso, né? Quando você falou na possibilidade de conversar com as instituições, com as representantes das instituições, para de repente comprometê-los, me ocorreu se não seria possível termos algo parecido, com um pacto em prol do monitoramento e avaliação por tudo que a gente sabe dos resultados que oferece para a instituição. E aí, fazer um convite para que a instituição assine esse pacto é quase um constrangimento, assim. Quem vai dizer que não quer, né? Eu acho que fica difícil de haver uma negativa, mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe que tem algumas situações, alguns países, inclusive, que vão ter eleição esse ano, outros não. Tem essa questão de transição, eu acho que é um risco que vale a pena correr.
mas daí com essa ideia de ser um pacto dos países que participam da Redeca, das instituições que são membros da rede, né, como um grande movimento em prol de um nivelamento alto do sistema de monitoramento e avaliação. Porque a alta administração valoriza isso, ela só não dedica muito tempo para isso, porque tem as outras entregas para fazer, né? Então, acho que seria uma possibilidade se for com esse intuito. Y me gustó mucho la idea, la verdad. Creo que es espectacular. No, porque se pone en una situación para decir no, no está comprometido, es muy fuerte, ¿no? Entonces se inverte la ecuación. Eh, Bueno, estamos muy cerca del tiempo, del fin del tiempo destinado a esta plenária. Eu creio que foi um excelente ponto de partida em esta discussão, que evidentemente não vamos a encerrar agora. Eu queria perguntar-lhe se lhe parece bem se nós aprovamos a intenção de explorar a ideia. Você, se hacemos uma encuesta em linha depois desta plenária para justamente escutar de cada uma das instituições sua opinião sobre fazer esse encontro, uma espécie de pacto em prol de avaliação, de monitoria e avaliação, um encontro nesse sentido anual, desenhar algo assim e fazer esta consulta e vocês verificarem em la percepção de cada uma das instituições como la veem. Se lhes parece bem, e damos seguimento para uma próxima plenária, uma próxima reunião para discutir com mais detalhe esse tema. De acordo? Todos estão de acordo? Ok. Perfeito. Bueno, como temos pouquíssimos minutos, eu não vou a tomar o tempo que pretendia com outros temas, apenas vou comunicar-lhes com muita brevidade que tivemos uma excelente retroalimentação por parte dos cursos de monitoreio e avaliação que hicimos recém. O único tema que nos apareceu como desafio é o tema da interpretação, que estamos justamente buscando um mecanismo para aprimorá-la com o Interprefy. Um outro tema também que queria comunicar-lhes que esta semana vocês vão receber uma invitação para o café virtual sobre indicadores de gênero com ONU Mulheres, como aprovamos recém. Assim vai ser na última semana de julho. E também um tema prioritário nos cafés que elegimos na encuesta, que foi discutir desafios e questões relacionadas ao fortalecimento de sistemas de monitoria e avaliação, ferramentas de monitoria e avaliação. Assim que estamos propondo um café invitando nossos colegas de Bid Invest, que desarrollaram uma ferramenta para monitoria e avaliação que eles gostariam de exponer para a Redeca, para que nós la evaluemos e vemos a possibilidade de ser implementada em nossos bancos de agências, não? Então, eles gostariam de fazer essa apresentação, a ferramenta está lista, e nos pareceu que seria uma boa oportunidade. Não sei se conseguiremos fazê-lo antes do encontro anual, sin embargo, estamos verificando a possibilidade de fazê-lo agora que vai ser em novembro, quizá conseguiremos fazê-lo antes. Outro tema que também não vamos a poder tratar agora, mas que vamos a enviar uma invitação para que eventuais candidatos a participar de esto puedan postular-se, que é na reunião do comitê executivo ayer, discutimos que o repositório de la red, que é um ativo importante, que é um portal de conhecimento, que tem um potencial incrível, desafortunadamente nós não estamos utilizando. Então, para discutirmos soluções, buscarmos alternativas para incentivar seu uso, Alexia, de Nafim, se candidatou a coordenar um pequeno grupo de trabalho, aqui está aberto a quem queira participar, para justamente pensar em incentivos e mecanismos tecnológicos para incentivar este repositório que se transforme em um portal de conhecimento.
solo para comentarles, hemos recibido tan buenas noticias de varias instituciones, como recién tuvimos el painel de FINEP, el primer plan de monitoramento, Sudán también nos envió el primer relatorio de monitoramento, BRDE, el primer informe de efectividad, BNB, Banco del Nordeste, nos envió uma avaliação há alguns meses. Todo esse material que já poderia estar aí, não, sendo compartilhado, sendo assimilado, mas nós ainda não viabilizamos como acervo. Então, esse é um tema que vamos dar seguimento e queria comunicar-lhes. E, por fim, unicamente por questão de tempo, que me encantaria poder discutir esses temas com mais detalhe, é que eu queria hacer una propuesta. La verdad, el comité ejecutivo aprobó ayer la propuesta que acá soy vocero para proponer a todos. Es que nosotros necesitamos hacer un ajuste en nuestro comité ejecutivo. Desafortunadamente, la representante del comité ejecutivo, que es Damaria, que fue miembro del comité já hace 2 años, tuve que dejar su institución, ya no está más en el Banco de Desarrollo de Jamaica, y estamos en conversaciones incluso con el banco para seguir fortaleciendo sus lazos con la red, ¿no? Mas por ese momento nosotros no tenemos un representante del Caribe en el comité ejecutivo. Así que en la reunión de ayer, nosotros aprobamos y gostaríamos de invitar a nuestra colega Verónica Manzanero, de Development Financial Corporation of Belize, para ser parte del comité ejecutivo a partir de esta fecha. Y me gustaría de submeter entonces a aprobación de la plenaria. Verónica, que es recién integrada a la red, y tiene actuado de una forma extremadamente dinámica y es una gran representante de la región que necesitamos tener en el board. Así, por los señales que veo en la De acuerdo. Aprobado, entonces por supuesto. lo considero aprobado por unanimidad. Muy bienvenida, Verónica. Muchas gracias por el compromiso con la red y muy bienvenida al Comité Ejecutivo de Redeca. No sé si gostaria de comentar algo, Verónica, já que foi tão comentado. Verónica, I don't know if you can hear me. Hi, Jose Claudius. I'm sorry, the interpretation is very I know. incoherent, so I'm not hearing the question, but Apologize. I am suspecting that you're asking me to give a few words. Yes. Yes. So, We are yeah, working so, sorry? I apologize for the interpretation. Yes. So, so we are very grateful at the DFC to be nominated to become a member of this executive committee. We hope to further the participation through our influence with the other Caribbean banks. And I must mention that at the DFC, I was listening to the conversation earlier, at least the pieces that I could understand. In the bigger scope of things, the DFC is very small, and you must know that our agreement to join the executive committee went all the way to our board. In fact, as part of our strategic plan, we have as one of our strategic goals or strategic objectives, the strengthening of our monitoring and evaluation unit and initiatives, and also all the decisions that we make from the pilot project
and everything that we do goes at the highest level to the board, and we actually report back on the progress of everything we do, including the pilot project, to the board. So it really is at the very center of DFC's operations. And so because we want to develop what we have already built on or started, we are very happy to be a part of the executive committee. Thank you very much, Verónica. Bueno, eu consulto a vocês se existe algum mais, algum comentário, algum ponto que não comentamos. Ayrton, por favor. Boa tarde a todos. José Cláudio, você vai comentar algo sobre a Evalac ou vai ficar para outra oportunidade? Bom, Ayrton, muitas graças por tua pergunta. Eu preferia que dejarmos para que Emir Salim, que coordena o programa ECD de OVE e responsável pelo programa Evalac, não está cá com nós outros hoje. Então, que deixemos para uma próxima reunião que eu possa detalhar um pouco mais sobre. Eu não teria todas as informações para poder compartilhar com vocês. De toda forma. Gracias. Obrigado. Bueno, sem mais, encerro a reunião e vamos a dar seguimento aos temas que tratamos acá. Teremos muito trabalho adelante, mas todos serão vamos a buscar cada um dos bancos para ser um atendimento personalizado com base nas preferências de calendário para o diagnóstico e também para os temas que conversamos hoje, para consultas sobre este encontro da alta direção, o pacto por monitoria e avaliação, como comentou sugeriu a Márcia, e para o próximo café, e para os demais questões de seguimento ao encontro anual, confirmação de participação e agenda. Então, queria agradecer a todos e nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Boa tarde, até mais. Tchau. Gracias. Obrigada. Até mais. Muchas gracias, colegas. Gracias. Até logo.